Olá Brasil, sejam bem-vindos no meu canal. Hoje vou estar falando sobre as 7 curiosidades das universidades italianas. Então assim, meu Deus do céu, tá pronto? Você pensa em estudar aqui na Itália? Então, hoje eu vou abrir o jogo, vou contar tudo como é estudar aqui. Me chamo Marcela Oliveira, vivo aqui na Itália desde 2011, eu trabalho e estudei aqui na Itália, fiz o meu mestrado aqui na Itália. Estudei psicologia no Brasil. Aqui na Itália eu fiz meu mestrado em psicologia das organizações e do marketing e hoje eu trabalho como consultora no setor de recursos humanos e também suporto as pessoas que querem encontrar emprego aqui. As pessoas significa dizer todo mundo, seja brasileiros, estrangeiros que italianos. Mas eu decidi contar um pouco da minha experiência aqui na Itália, como é estudar aqui. E aqui na Itália tem muitas curiosidades, tem muitas coisas que eu me assustei com as universidades italianas. Prontos? A primeira curiosidade é aula o dia inteiro. Quando eu estudei no Brasil, eu estudava e trabalhava. Então, eu estudava de noite. Vamos dizer assim que, principalmente nas universidades privadas, é bem comum. Aqui não. Inclusive, nas universidades privadas, eles têm um regime integral. Então, eles estudam o dia inteiro na universidade. Isso é bem estranho e muitas vezes, assim, até, inclusive, dificulta um pouco para as pessoas que querem trabalhar. Porque se você tem que encontrar um trabalho para trabalhar de noite, ou geralmente nas férias, é um pouco aquilo que os italianos fazem. Então isso explica inclusive muitas coisas, porque que muitas vezes eles não trabalham. Mas é verdade que tem alguns cursos que eles fazem de noite também, mas esses cursos não são bem vistos, né? Enfim, eles acham que a qualidade se perde um pouco se é concentrado tudo de noite. Então essa é a primeira curiosidade. Se você está pensando em estudar aqui na Itália, considere isso. Que talvez você vai ter que estudar o dia inteiro, então o trabalho talvez você não consiga trabalhar ou tem que encontrar um trabalho. Às vezes, inclusive, eu me lembro de a minha cliente italiana que ela estudava, então o que ela fez? Ela trabalhava no supermercado no final de semana, porque tinha um convênio esse supermercado com os universitários, então ela estudava durante a semana e nos finais de semana ela trabalhava nesse supermercado. Você também pode encontrar um trabalho que tenha mais flexibilidade. Então essa é a primeira curiosidade. A segunda curiosidade é quando começa o ano letivo aqui na Itália. No Brasil, sabemos que o ano letivo começa em janeiro. Tudo começa em janeiro. Aqui não, é em setembro. Então assim, inclusive se você está programando estudar aqui, considere isso. Né? Isso foi muito estranho, assim, por que a gente tem que passar do meio do ano para começar a estudar? Porque a gente tem verão. Então, assim, o verão aqui na Itália é muito importante. Então, agosto, para tudo, principalmente em Milão, para tudo. Então, eles estudam, vamos dizer assim, trabalham no inverno e no verão para tudo. Geralmente, um mês, assim, de férias, agosto não existe. Setembro, começa tudo. Então, essa é a segunda curiosidade. O ano letivo começa em setembro. A terceira curiosidade das universidades italianas é que a gente tem 3 meses de aula e 3 meses de período de prova. Senta que daqui é um pouquinho mais complexo. Então, o que acontece? A gente tem 3 meses, como eu falei, de aula integral, de manhã e de tarde, e a gente vai para a universidade durante esses 3 meses. Então, a gente assiste aula. Depois, quando a gente passa esses 3 meses, a gente tem de 2 a 3 meses, depende, de período de prova. Então, nesse período de prova, geralmente você fica em casa. Se você quiser ir para a universidade, você pode ir, mas você não tem o compromisso de ir. Esses 2 meses você fica em casa estudando. Ok? Isso vai quando tem a prova. Então, é um pouco diferente. No Brasil, a gente vai durante os 6 meses e as provas são no meio das aulas. Aqui não. Estuda, depois vai fazer as provas. Meio estranho, mas é assim como funciona. Quarta curiosidade, aula não obrigatória. Ou seja, eu falei para vocês sobre os 3 meses de aula, depois os 2 meses mais ou menos de período de prova. Mas não
esses 3 meses de aula não significa dizer que você precisa ir estar na universidade, ok? Esses 3 meses de aula, o que acontece? Tem algumas matérias que são obrigatórias, essas matérias obrigatórias você precisa assistir a aula para poder fazer a prova. Mas também tem matérias que você não precisa, não é obrigatória, então praticamente você pode só ir no dia da prova. Estuda em casa e vai no dia da prova, mas eu sinceramente não aconselho. Então se você decidiu estudar aqui na Itália, fazer esse percurso de estudo, eu aconselho você a aproveitar o máximo possível, inclusive porque é diferente um aluno que a gente chama frequentante da um aluno não frequentante. Não sei se você sabe, mas eu sou cultore de matéria na universidade onde eu estudei, então eu ajudo a fazer provas aqui, né? Então eu sou um dos professores que avalio e dou notas para os alunos. Então eu sei bem como é que funciona. O que acontece? Quando você é um aluno que vai às aulas, você tem mais facilidade, o professor vai olhar você com outros olhos, inclusive em termos de conteúdo. Às vezes o conteúdo é diferente entre os alunos frequentantes e os alunos não frequentantes. Então eu aconselho você, já que começou um percurso, estudar e se esforçar e frequentar as aulas. Esse é o meu conselho. Quinta curiosidade, você pode escolher as matérias que você vai estudar. Exatamente. Daquilo que eu tô falando, parece que o sistema italiano é muito flexível e que dá muita responsabilidade para o estudante. Isso é verdade. Então, o que acontece? Aqui também, você vai ter as matérias que são obrigatórias, vamos dizer, matérias classe A, que você tem que fazer. A gente vai ter as matérias classe B, aonde você vai ter um elenco de matérias. Naquele elenco você vai escolher 2 ou 3. É claro que isso vai mudar de universidade a universidade, tá? Eu tô contando como funciona a universidade que eu trabalho e que eu estudei. E depois você vai ter uma matéria, ou às vezes até 2, que você pode escolher em qualquer faculdade. Ok, então a gente vai ter a grade curricular feita de matérias fixas, matérias variáveis, onde você vai ter um elenco de matérias 10, escolhe 3, e a gente vai ter uma matéria que você pode fazer em medicina, você pode fazer em engenharia, você pode fazer em economia. Você está livre para estudar onde você quiser, ok? Estudar, fazer aquela matéria aonde você quiser. Então essa é uma curiosidade também, porque no Brasil a gente não tem essa liberdade toda, né, de escolher o dia da prova, de escolher frequentar e não frequentar, ou mesmo de escolher as matérias que você vai fazer. É claro que vai de universidade a universidade, mas geralmente as universidades brasileiras são um pouco mais rígidas. Você inclusive pode comentar aqui, se você estuda aqui na Itália, se tem algumas outras curiosidades que você viu e que eu não mencionei aqui. Não queria fazer um vídeo muito longo, mas tem várias curiosidades, eu escolhi as principais. A sexta curiosidade, nota 10 é 30. Isso mesmo. Aqui o sistema de avaliação é diferente, ou seja, a nota que você vai receber é diferente, não é de 0 a 10, mas vai até 30, geralmente de 18 a 30, porque se você pegar menos de 18, você vai ser reprovado, ok? Então, eu escrevi um artigo sobre isso. Nesse artigo, eu coloquei todas as faixas, por exemplo, de 18 a 20, o que é que significa, de 29 a 30, a gente tem 30 e lode, o que é que significa em termos de pontuação, se é boa ou não. Então, aqui embaixo você vai encontrar um link e você pode assistir, ou melhor, não assistir, você pode ler o artigo e ver esses detalhes que eu tô comentando. Então, a nota vai de 18 a 30, mas também você pode receber a lode, que seria uma coisa a mais. Então, se você foi um aluno brilhante, você acertou tudo, mas o professor viu que você estudou até mais do que deveria, que você se esforçou muito mais do que deveria, aí você vai ganhar a lode, que é a nota máxima, mais essa que é considerado um ponto a mais. A sétima é recusar nota.
Isso mesmo você ouviu. Então, se você vai à universidade italiana, você tem essa flexibilidade, inclusive de dizer, você me deu um 24, eu não quero. A gente fala recusar nota. Então, você recusa e você pode refazer. O que acontece? Estudo a matéria, ok? Vamos dizer, eu não sei, estatística. Fiz estatística também. Não gostei muito não, mas tive que fazer. Tem uma matéria que se chama estatística. Ok, eu estudei essa matéria, frequentei as aulas, escolhi. No período de prova eu tenho 3 dias para poder escolher. Nesses 3 dias diferentes, obviamente, eu escolho 1 ou 2, etc. Eu posso até, inclusive, escolher não fazer no mesmo semestre que eu estudei. Posso desejar ou não fazer outras matérias, essa matéria eu vou deixar lá pro final. Ou então eu posso ir fazer aquela prova, o professor me dê 25, eu não aceito e faço essa prova, refaço a prova em outro momento. Então eu tenho uma flexibilidade muito grande de escolher o dia da prova e de recusar a nota. Porque aqui na Itália a nota é muito importante, é um motivo de muita ansiedade entre os estudantes. Então, assim, o objetivo deles na universidade é sair com uma nota máxima, que a nota máxima que sai é 110 lodi, isso é o máximo que você pode receber. Então, esse é o objetivo de todos, ou pelo menos da maioria, né? Então, esse é motivo de muita ansiedade. Então, se eles veem, obviamente, se eu quero sair com o máximo da nota que eu posso ter, eu vou ter que sempre, a cada matéria, ter notas altas. Então esse é um motivo de muito estresse para os alunos italianos. Então essas são as 7 curiosidades das universidades italianas. O que você achou? Comenta aqui. Muito estranho? É estranho, algumas são bem estranhas mesmo, que eu demorei um pouquinho de tempo para poder entender como é que funciona. Conta a tua experiência, se você está pensando em estudar aqui, se você já estuda e você pensou em outras curiosidades, anota aqui. E não esqueça de dar like, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que estão querendo estudar aqui na Itália, e eu convido você também de assistir outros vídeos, né? Aqui eu sempre falo sobre mercado de trabalho italiano, como conseguir emprego. Se você quer estudar, eu acho que no futuro você vai querer trabalhar também, ou muitas vezes trabalhar e estudar. Então, convido você para estar vendo os próximos vídeos. E por último, eu gostaria de convidar você para estar baixando o meu e-book gratuito, Viver e Trabalhar na Itália, os 13 erros que você não pode cometer. Então, é gratuito, muitas pessoas baixaram, tá tendo sucesso, você vai encontrar um link aqui embaixo. Vale a pena ler e receber essas instruções. Um abração e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau! A primeira curiosidade é... tá horrível aqui. Corta aí, né? Então corta aí. Ok. Não, corta aí. Então corta aí. Vou voltar de novo, tá?